Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, neste momento nós te pedimos, fale conosco através da sua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos permitiu vivermos nesse dia, neste culto até aqui. Agora nos assentamos, nos aquietamos e reverentemente oferecemos a Ti o nosso coração aberto, a nossa atenção, e pedimos, fale conosco através da sua palavra, que todo impedimento a ela seja vencido pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo 20. Eu vou ler alternado, então eu vou falando cada um dos versículos para os irmãos acompanharem. O versículo 20 diz assim: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus, e por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Versículo 23. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. 30. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no Monte Sinai, um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. E por último, agora, versículo de número 38 diz: é este Moisés, quem esteve na congregação do deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos-las transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Até o versículo de número 41. Muito bem, querido, nós temos um texto longo em que Estevão, no comecinho do capítulo 7, ele está sendo acusado pelos religiosos de atrapalhar os intentos dele, e ele está numa corte que tem poder para condená-lo à morte. E fazendo a sua defesa, ele cita Moisés e observa 3 fases distintas na vida de Moisés. O texto diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo. O texto diz que a unção do Espírito Santo de Deus na vida de Estevão era tão forte que o seu rosto brilhava e parecia com o rosto de um anjo. E essa observação de Estevão, das 3 fases da vida de Moisés, eu quero aproveitá-la para nós falarmos das fases da vida de um cristão. Essas 3 fases que Estevão observou na vida de Moisés, elas podem ser identificadas na vida de José, podem ser observadas na vida de Daniel, na vida de Jesus, na vida de Paulo, na vida de Pedro e na vida de muitos. E ela pode ser observada especialmente na nossa vida. Fases da vida de um cristão. Então, para caminharmos no nosso raciocínio todos juntos, vamos definir que fase, conforme diz o dicionário, é cada uma das partes de uma sucessão, no desenvolvimento, no percurso, no ciclo. Então, fase é uma parte, é uma época, é um período com características definitivas. A psicologia vai nos ensinar que a maturidade não permite uma pessoa pular fase na sua vida. Não sem sequelas. Se alguém pular fase, essa fase que foi pulada fica como um escuro, como um vazio, como um buraco na vida
da pessoa que pulou. A maturidade não permite você pular fases. Você deve viver todas as fases. Não é permitido pular. Não se começa a contar no número 3. Se começa no 1. Então, o desenvolvimento não permite, o crescimento não permite saltos, não permite vagos, não permite escuros. O desenvolvimento, conforme o próprio nome diz, desenvolvimento, não permite uma pessoa ficar encravado numa única fase da sua vida também. Não passar as fases, porque tem gente que gosta de uma fase da vida e ele atola ali. Ele gosta da infância e vira um infante crônico. Ele gosta de ser bebê e vira um bebê adulto. Ele se apaixona por uma fase e ele não abre mão dela, continua nela. E isso quem vai nos ensinar é a própria psicologia. Ela vai nos ensinar que também não é permitido você trocar de fase. Você vê pessoas que trocam de fase. Quando ele é jovem, às vezes ele está vivendo a fase de velho, de adulto. E às vezes a pessoa é velho, adulto, está vivendo a fase de criança ou de jovem. Por algum motivo, por alguma causa, acaba trocando e isso traz sequelas para a vida dele. Só para a gente definir o que é fases, cada período distinto, com característica, primeira infância, segunda infância, juventude, maturidade, velhice, e assim por diante. É o ciclo, é o percurso da vida. Mas não é esse o assunto que nós vamos falar da psicologia, eu quero falar da vida de um cristão. Uma vez que um cristão nasce de novo, que o cristão, a partir do momento da sua profissão de fé, ele é uma nova vida, essa nova vida tem suas fases também. Foi o que Estevão observou na vida de Moisés e relata isso em sua defesa, falando que Moisés estava vivendo, contando o que estava acontecendo e como Deus estava guiando o seu povo, observando essas fases na vida de Moisés. A gente não vê isso assistindo o filme de Moisés, nem lendo superficialmente a história. É preciso a gente se ater a alguns detalhes. A Bíblia, em outros lugares, vai falar do mesmo assunto. O escritor aos Hebreus, por exemplo, ele está escrevendo para adultos, ele diz assim, olha, vocês já deveriam ser mestres, mas eu não posso falar com vocês em termos espirituais como a adultos, e sim como a crianças. Ele diz, pelo tempo decorrido, vocês já deveriam estar longe, mas não está acontecendo. Em outro texto, Pedro diz assim, olha, vocês ainda precisam de leite e não de alimento sólido. Olha as fases distintas. Fase do leite, fase do alimento sólido, fase do início, fase de ser mestre. Então, é um assunto comum na Bíblia, ensinando o cristão a ficar atento às fases de sua vida. E o propósito de Deus para cada uma delas. Ele não pode trocar, ele não pode pular, ele não pode ficar parado, encravado ali numa única fase, simplesmente porque ele achou que essa fase é boa ou que ele gostou dela. Então, queridos, nas 3 fases apontadas por Estevão aqui na vida de Moisés, vamos aproveitar que nós conhecemos a história de Moisés e não vamos ler o texto que você pode encontrar lá no livro de Êxodo e repetido aqui sinteticamente por Estevão, mas vamos nos ater aos detalhes. Então, a primeira fase que ele observa é a fase de Moisés que vai dos 3 meses até os 40 anos. Ali diz assim, por esse tempo. Que tempo era esse? Era um tempo que havia uma ordem real, um decreto judicial para matar os meninos. Enquanto que Moisés estava nos planos de Deus, ao mesmo tempo ele estava na mira do inimigo. Deus tinha planos com Moisés, mas Faraó, representando aqui o inimigo da humanidade, já sabia que aquele povo lá da terra de Gósen ia dar problema para ele futuramente. Então ele se antecipou e assinou um decreto dando ordem. Era permitido, não somente permitido, mas ordenado que se estrangulasse os meninos no nascimento. Imagine alguém que Deus tem plano e ao nascer ele já tem uma pesada sentença de morte sobre a vida dele. Aconteceu com Moisés. Então os pais de Moisés o esconderam por 3 meses, não podendo ocultar mais, colocaram no cestinho, no Nilo,
E aí vem a fase aprendendo a ser alguém. Diz que a partir daí Moisés foi adotado pela filha de Faraó, foi convocada a mãe dele para ser a babá dele, né, a ama dele. Então ele tinha o carinho e os ensinamentos do coração da mãe, que era uma judia fiel ao Senhor, mas ele foi formado em toda a ciência do Egito. E na época de Moisés, a ciência do mundo estava no Egito. Lá era o lugar da ciência do mundo. E diz o texto que ali Moisés aprendeu toda a ciência. Foi educado em toda a ciência do Egito, se tornou no texto bíblico um varão poderoso em palavras e obras. Não está na Bíblia, mas um historiador digno de crédito, contemporâneo da época de Jesus, Flávio Joséfo, diz que Moisés, aos 40 anos, galgou o posto de general, venceu uma grande batalha contra os etíopes. Então você pode imaginar alguém com 40 anos sendo um general de uma potência do mundo, onde está toda a ciência. Essa fase que acontece na vida de todo mundo, uma vez que o cristão não é diferente de qualquer pessoa que nasce no mundo, porque ninguém nasce cristão. Conhece aquela história, nasci num berço evangélico? Não sei nem o que é isso, berço evangélico. Ele está dizendo, eu nasci num lar cristão, mas a pessoa só se torna cristão depois que ele faz uso da razão, depois que ele é consciente. Então ninguém se torna cristão por decisão de alguém. É impossível isso. Isso é antibíblico, isso não é verdade. Um cristão, ele só se torna cristão por decisão pessoal. E uma vez que ele toma essa decisão pessoal, ele vai tomar decisão quando ele já tem poder para tomar decisão. Então, por ocasião do seu nascimento, ele é um nascimento comum. Ele vive no mundo comum, ele aprende onde todo mundo aprende, ele aprende a ciência que todo mundo aprende, ele tem os mesmos mestres, ele tem a mesma formação, daquilo que o mundo oferece para todos os filhos do mundo. Nascimento comum. E assim como Moisés foi formado na ciência do Egito, toda e qualquer pessoa tem na sua vida a formação dos seus mestres, seus professores, em qualquer fase da vida, desde a primeira infância, a segunda, a terceira, a adolescência, o colégio, a faculdade, o mestrado e assim por diante. São pessoas que passaram pela sua vida e plantaram ali os valores que você acreditou, tomou posse, defende, e isso para você é o que vale. É o que fez de você a pessoa que você é, a educação que você teve. E ali está Moisés, podemos dizer que Moisés era um moço, um homem, que todo e qualquer homem gostaria de ser. Tinha tudo, ele era preparado, tinha uma vida boa, enfim. As pessoas que passaram pela vida dele o preparou muito bem, e ele chega nessa posição, mas a Bíblia diz que Moisés foi nascido como um menino de Deus, e agora ele está diferente, ele está como um Deus entre os homens. A Bíblia diz que Moisés foi nascido diante de Deus, mas agora ele vive diante dos ídolos. A Bíblia diz que Moisés foi nascido para a eternidade, mas agora a sua vida está resumida no Egito. Que na linguagem simbólica da Bíblia, o Egito simboliza mundo. Faraó simboliza o diabo. Pode acreditar nisso. É uma interpretação segura da própria Bíblia dentro dos seus ensinamentos quando se trata de símbolos. Então todos nós temos a nossa fase inicial de como nascemos neste mundo, enquanto você está aprendendo, recebendo, sonhando, galgando, conquistando, fase boa, fase dinâmica, fase interessante, que muitos se apaixonam por essa fase e vão viver nela para o resto da vida. Você vai encontrar pessoas que você conhece, que eles nunca mais deixarão de aprender a ser alguém, vão estar sempre aprendendo. Já velhinho, morrendo, e estão lá de alguma forma querendo aprender a ser alguém. Digo ser alguém, o dicionário diz que alguém é uma pessoa, ninguém é nenhuma pessoa. Então ele está querendo se estabelecer como pessoa, se valorizar o tempo todo. Mas o texto diz que, passado 40 anos, só aos 40 anos,
A vida até os 40 anos foi tão dinâmica, de aprendizado, de conquistas, de batalhas, de triunfos, de louvores, que Moisés nem se percebeu que de repente se passaram 40 anos. E aí veio ao seu coração visitar os seus irmãos. Aí veio no coração de Moisés que ele tinha irmãos hebreus, que ele tinha pais hebreus, que ele tinha uma educação hebreia vindo dos seus pais, que aquela vida de Egito, aquela vida corrida de mundo, sendo arrastado pelo mundo e pelas suas ofertas e promessas de crescimento, e Moisés vai se tornando uma pessoa tão preparada, tão capaz, que ele esquece e de repente ele se lembra, vem ao seu coração, que na verdade ele não é egípcio, que os seus irmãos mesmo são escravos, que os seus pais estão vivendo numa outra vida. Agora vem ao seu coração aquele ensinamento do berço, da fé, do seu Deus, do seu destino. Tudo bem se a vida fosse só Egito. Tudo bem se a vida fosse só o mundo, nós diríamos, Deus não mexe nisso, está ótimo. Moisés tem que ser um exemplo para todo mundo. Olha como é que ele entrou no mundo e olha onde ele está agora. Acontece que ele está no Egito. E Egito é símbolo de mundo, e o mundo prepara os seus para ele, enquanto que Deus prepara os seus para ele. Então o mundo fazia um bom proveito de Moisés, e Moisés tirava um bom proveito do mundo. Só que ele estava nos planos de Deus, e Deus tinha outros planos para a vida dele, e para Deus cumprir os planos dele na vida de Moisés, Deus ia ter que desconstruí-lo. Deus ia ter que fazer ele desaprender muita coisa que ele havia aprendido. E nessa fase da vida, quando Deus aborda alguém dizendo que ele vai ter que desaprender tudo aquilo que ele aprendeu, todos os valores que ele acreditou, que ele viveu, que ele defendeu, que ele trouxe tudo que ele é, suas honras, seus méritos. Como meu irmão diz? Você pode observar que na vida secular, a maioria dos jovens, quando eles vão para a faculdade, a maioria, os valores familiares se desintegram, porque eles abrem mão do seu Deus, da sua fé, dos valores, da infância. Por quê? Porque o mundo tem seus prêmios, o mundo tem seus chamados, o mundo tem suas medalhas, o mundo tem seus troféus, o mundo tem uma outra forma de pensar. O mundo não queria Moisés sendo um hebreu, o Egito queria Moisés sendo um egípcio. Foi treinado para isso, foi educado para isso, ganhava para isso, vivia para isso, era honrado para isso. Mas a Bíblia diz, e Estevão observa, que na segunda fase da vida de Moisés, quando ele já tinha 40 anos, pesou no seu coração, apesar de todo o sucesso, que ele era um hebreu, que ele tinha um Deus, que ele tinha uma fé, que não tinha nada a ver com aquilo que ele estava vivendo no mundo, com aquilo que foi construído dentro dele. Seus valores eram outros, sua fé era outra, seu destino era outro. E os irmãos conhecem a história. Moisés fazia parte dos filhos de Israel, e um dia, visitando seus irmãos, ele viu que um soldado egípcio tratava injustamente. A injustiça nos toca, né? Tratava injustamente um de seus irmãos de fé, porque eram escravos. Havia uma grande distância entre aquele irmão de Moisés e Moisés, mas agora chegou no coração. Eu sou esse povo aí, eu sou hebreu, eu sou dos filhos de Israel. Deus deles é o meu Deus. E quando ele viu um soldado egípcio maltratando injustamente um dos seus irmãos, ele era bem preparado, ele matou o soldado e enterrou na areia. E o texto diz que no dia seguinte, lá na visita ainda aos irmãos, conhecendo lá o povo vivendo na terra de Gósen, na escravidão, era no Egito, mas era um local separado, a terra de Gósen, uma espécie de um bairro onde ficavam os hebreus, onde eles eram duramente oprimidos, fabricavam tijolos e viviam uma vida com uma certa liberdade, mas vida de escravo. No dia seguinte, ele encontrou alguns hebreus, agora não mais no Egito, alguns hebreus discutindo. E o texto diz que Moisés acreditava que ele era a pessoa preparada por Deus para tirá-los do Egito.
Ele não somente acreditava que ele era a pessoa preparada por Deus para tirá-los da escravidão, mas ele acreditava também que seus irmãos acreditavam nisso. Você vai ver Estevão dizendo que Moisés acreditava que os seus irmãos também acreditavam nele. E quando ele foi tentar reconduzi-los à paz, foi falar, deixa disso, vocês são irmãos, vocês não podem brigar, nós temos que estar unidos. Aí o agressor, que dava causa à contenda, se virou para ele e falou assim, mas quem te colocou como juiz ou repartidor sobre nós? Quem? Quem te constituiu? Você vai querer me matar como você matou o egípcio? E quando Moisés percebeu que aquilo que ele achou que era um segredo, a morte do egípcio, aquilo já era público, ele sabia que era questão de tempo de Faraó saber disso, e a Bíblia diz que a esta palavra, qual palavra? A esta palavra, você vai querer me matar como você matou o egípcio? A esta palavra fugiu Moisés. Foi embora, abandonou tudo. Por sua vida, ele abandonou tudo e foi viver bem longe dali no deserto. Veja que nessa fase, Deus leva Moisés para uma situação para ele desaprender tudo aquilo que ele tinha aprendido. Para que você não pense assim, mas como? Isso é um absurdo. São coisas que nós conseguimos a peso de ouro, conhecimento, com sacrifício. Como que agora, para Deus se relacionar comigo, ele precisa me desconstruir? Como que eu preciso desaprender? Quando Jesus disse assim, olha, você não pode se salvar, se você tentar se salvar, você vai se perder, a única forma de você se salvar é me seguir, e para você me seguir, você precisa negar você mesmo. Ele não disse, para você me seguir, você vai ter que enfrentar o diabo, você vai ter que enfrentar os homens, você vai ter que enfrentar a religião, ele disse, você vai ter que enfrentar você mesmo, você vai ter que dizer não para você. Porque o que foi formado, o que foi cunhado, o que foi ensinado, o que foi esculpido na nossa alma neste mundo, não nos preparou para Deus. É o mundo preparando os seus filhos para o mundo. Tudo bem se nós quiséssemos viver vida de mundo. Tudo bem se nós quiséssemos ter o destino que o mundo vai ter. Então muita gente permanece para sempre nessa fase do aprendendo a ser alguém, porque para ele é inadmissível ele entrar nessa fase desaprendendo ser alguém. Por que desaprender? Porque tudo aquilo que o Egito colocou dentro do coração dele, os prêmios que deu para ele, não foi Deus, foi o Egito. Foi o Egito preparando para ele, é o mundo preparando as pessoas para ele, para usá-los. Deus tem planos a seu respeito, mas o diabo também tem você na sua mira. O mundo te quer e você também se quer. Eu tenho planos para a minha vida, o mundo tem planos para a minha vida, o diabo tem interesse na minha vida e Deus tem planos para a minha vida. Eu é que decido o que eu vou fazer com ela. Deus tem poder para tomá-la, mas não toma. Ele quer resgatá-la do mundo. Então, quando a Bíblia fala que para você se salvar, você tem que se negar, tomar a sua cruz e seguir, ninguém faz isso se ele não desaprender o que o mundo plantou dentro dele. E nessa fase, muita gente diz para Deus, não, eu não quero. São valores, isso tem o seu preço, isso me traz os meus méritos, isso me faz ser alguém, isso me faz forte, isso me faz conhecido, isso me faz valorizado. E nessa fase muita gente desiste de Deus na vida deles. Porque eles jamais vão aceitar que Deus venha na vida deles e para ser Deus na vida deles, ele precisa levá-los a desaprender. O texto diz que Moisés fugiu e quando Moisés fugiu ele foi para o deserto. Para tirar Moisés do trono foi fácil. Para tirar Moisés do Egito foi muito rápido. Mas para tirar o Egito do coração de Moisés, se passaram agora mais 40 anos. Moisés foi morar no deserto. Moisés se desconectou da ciência. Ele se desconectou do mundo. Moisés foi viver uma vida que até então ele abominava. Na posição que ele tinha no Egito, ele jamais comia com pastores de ovelha. Agora ele é um pastor de ovelha. Na posição que ele tinha no Egito,
ele abominaria esse tipo de vida que agora ele vive. Ele foi treinado, ele foi educado para dizer não para tudo aquilo que agora ele vai viver. Se procurar na sua memória, falar você sentado num banco de igreja com uma Bíblia no colo, num domingo à noite, no passado eu ia rir disso daqui. Verdade. Eu pregando a palavra de Deus, se alguém dissesse para mim, pastor, eu diria, não está no meu sonho, não está nos meus planos. Eu fui criado no mundo e recebi uma educação do mundo para abominar isso. Vida de crente, vida de religioso, o mundo não me preparou para isso. O mundo não te preparou para isso. Mas acontece que nós estávamos nos planos de Deus. O mundo tinha, ao nosso ver, uma vida mais interessante, mais atraente, mais aceita, mais popular. Um caminho batido que todo mundo anda, valores reconhecidos no mundo. Acontece que a vida não é só mundo e Deus não nos preparou para o mundo. O mundo tem fim e todo mundo que vive para o mundo morrerá com o mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia fala que o amor ao mundo é inimizade com Deus. Se você perguntar para as pessoas que amam o mundo, você quer ser inimigo de Deus? Eles vão dizer não, mas é o que eles são. É o que está escrito, é o que está revelado. Então o mundo, quando faz e prepara um mundo de coisas para todo mundo, ele faz isso pensando nele. Porque quanto mais gente se interessar pelo mundo, mais pessoas se interessarão pelo mundo. E ele vai usando todo mundo para prender todo mundo, sem deixar todo mundo saber que o mundo tem prazo de validade. Se a vida fosse só Egito, se a vida fosse só mundo, diríamos, olha, Moisés não deveria ter fugido e nem ter se metido na briga com seus irmãos. Ele devia ter entendido que o sol brilhou para ele, que ele teve uma sorte diferenciada, que Deus o abençoou, que ele não faz parte daquele povo, daquele Deus. Negado a sua fé, a fé dos seus pais, dos seus irmãos, confessado um outro Deus, uma outra religião, e viver o sucesso e ser feliz no mundo, e morrer como todo mundo, e ir para onde todo mundo que está no mundo vai. Agora pergunta para a Bíblia onde é que vai todo mundo que está no mundo. Então, na verdade, essa abordagem de Deus para ensinar alguém a desaprender aquilo que aprendeu, não é uma desconstrução cultural, não é uma desvalorização pessoal, ao contrário. É para tirar todo o veneno, todo o engano, todo o engodo que o mundo plantou no seu coração, para te preparar para a vida eterna. Porque enquanto o mundo te prepara para uma vida no mundo, Deus te aborda para preparar uma vida com Deus para a eternidade. E como Deus tem planos com Moisés, e o plano de Deus com Moisés incluía a sua vida e a sua vida depois da vida, Deus precisava conduzir Moisés a um desaprendizado integral. Então, em tempo integral, ele vai viver agora com menos honra, ele vai viver com menos tudo. Ele vai enfrentar dentro dele aquilo que ele sempre acreditou e vai viver aquilo que ele sempre condenou, porque ele não tem opção. Se ele voltar para o Egito, ele morre. E olha que os sonhos dele não eram pequenos. Ele era um homem preparado, era um general, era um homem vitorioso na batalha. Ele sonhava ser o grande libertador de uma nação. Humanamente falando, ele era a pessoa mais preparada no Egito? Sim. Se estivéssemos lá como escravos, nós deveríamos entender, ele é a pessoa preparada para isso. Mas como eu disse, Deus tinha planos na vida dele, e agora ele foi viver uma vida que ele jamais acreditou que um dia ele fosse viver. 40 anos no deserto. 40 anos longe da comunicação, 40 anos longe do desenvolvimento, 40 anos longe de tudo. Uma pessoa se desatualiza tanto que ele não acredita em mais nada que ele acreditava. Tanto é que agora Deus vai chamá-lo. Diferente de 40 anos atrás, quando ele acreditava que ele seria o libertador, agora quando Deus o chama, ele vai dizer, Senhor, eu não. Quer libertar aquele povo? Usa quem tu has de usar. Eu não tenho condições, eu tenho problema com a minha fala, eu sou pesado de língua. Moisés não tem ciúmes agora, Moisés não tem pretensão de liderança, ele não tem nenhum ego exacerbado.
tudo isso daí foi destruído durante o tempo da sua desconstrução. Queridos, a maioria das pessoas que vivem uma vida normal neste mundo, elas viverão uma vida, seja ela de 80, de 90 ou de 100 anos, unicamente nessa fase do aprendendo a ser alguém. O mundo sempre terá muita coisa para ela se valorizar como pessoa. O que o mundo não diz para ela é que a vida não é só mundo. O que o mundo não diz para ela é que a nossa origem não é no mundo. O homem foi criado para governar o mundo, ele foi criado do pó da terra, mas ele tem o sopro de Deus, portanto a sua origem é celestial, porque a Bíblia diz que Deus planejou, Deus pensou, Deus desejou e Deus criou. Portanto, todo ser humano, ele tem uma origem celestial, mesmo sendo feito do pó da terra. E o mundo, quando coloca os seus valores dentro de uma pessoa, faz ela pensar que ela é apenas mundo. Que tudo que ela tem que fazer é viver o mundo e aproveitar a sua chance no mundo. E o mundo desconstrói na pessoa a sua identidade celestial, a sua origem divina. Pode conversar com qualquer pessoa que não tem o conhecimento do Evangelho, que não entregou sua vida para Jesus, que o Espírito Santo não habita nela, ela não tem conhecimento da sua origem divina. Ela não tem conhecimento dos planos de Deus, das coisas que acontecerão, porque o mundo a desconstruiu. Porque quando ela nasceu perante o Senhor, porque toda criança é de Deus. E a Bíblia fala que dos pequeninos é o reino dos céus. Como que alguém nasce diante de Deus, é de Deus, para Deus, mas 20 anos depois, ele está completamente desconstruído em relação a Deus. Foi edificada uma outra pessoa, e essa pessoa foi edificada nos moldes do mundo para viver uma fase do mundo. Aí na segunda fase da vida de um cristão, você vai ver que Deus o aborda para, nesse desaprendizado, não é desvalorizar, mas ao contrário, tirar tudo aquilo que o mundo plantou num núcleo que pertence a Deus, que seria naturalmente de Deus. Agora é a época de Deus tomar aquilo que é dele. E se tem um rei no trono e Deus quer tomar o reino, ele precisa derrubar o rei. Quantas pessoas dizem assim, por que alguém, para se converter, tem que passar por uma tragédia, ou por um sofrimento, ou por uma perda, ou por um impacto? Não, não tem que ser assim. Às vezes é assim porque Deus quer salvar a pessoa e ela reluta. E quando Deus quer conquistar um reino, ele derruba o rei. Se Deus tem um plano de salvar a tua vida, ele vai derrubar teu ego. Ele vai te enfrentar. E vai te vencer para a glória dele, por causa dos planos dele. Então aquilo que parecia ser uma tragédia, é como muitos jovens, como muitas pessoas empolgadíssimas com o mundo hoje, quando eles veem o plano de Deus para a vida deles, eles desdenham. Mas Deus está pedindo para mim deixar tudo que eu amo? Deus está pedindo para mim viver uma vida que eu acho engraçada, para mim é motivo de zombaria? Eu não me vejo com uma Bíblia, eu não me vejo orando, eu não me vejo adorando, eu não me vejo servindo. Parece que isso é para algumas pessoas. Não todas as pessoas que você vê fazendo isso também pensavam igual a você, eu também pensava igual a você. Só que na terceira fase da vida de Moisés, quando ele já tinha 80 anos, a Bíblia diz que ele, vivendo aquela vidinha dele simples de pastor de ovelha, talvez acreditando que ali ele terminaria seus dias, talvez com saudade do tempo de honra do Egito, do tempo de valorização, um dia ele viu uma sarça que estava queimando, ardia, mas tinha um mistério, ela não se consumia. Ele percebeu que tinha alguma coisa errada. Como é que tem combustão sem queimar, sem desaparecer o que está sendo queimado? Combustão sem extinção não existe. Ele percebeu que era uma sarça, ela ardia e não se consumia. E aí ele se aproximou para ver o que era, e um anjo, o termo usado para anjo ali dá a entender, teologicamente aceito por todos, como uma aparição do próprio Cristo no Antigo Testamento, o aborda, diz para ele,
tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Como se Deus estivesse dizendo para ele: Moisés, eu estou aqui, você é terra, você é pó, então tira o teu sapato, coloca o teu pé no pó, porque pó é o que você é, e eu sou o Deus dos seus pais. Olha a identificação de Deus. O que é que levou Moisés a ir lá se meter com os hebreus numa visita? Veio ao seu coração, lá com 40 anos, general, vitorioso, um dia o Espírito tocou no coração dele: olha, você é hebreu, teu pai te apresentou um outro Deus, uma outra vida, você conheceu uma outra educação. É verdade que depois que você tomou as decisões sobre a sua vida, você decidiu e se tornou tudo isso aí que você se tornou, um sucesso. Mas não foi isso que você aprendeu, não foi desse jeito que você foi formado. E agora, quando ele está com 80 anos, depois de 40 anos lá no esquecimento do deserto, Deus fala com ele, e ele, tremendo de medo por causa da voz de Deus, diz: tira as tuas sandálias, coloca o teu pé no chão, porque esse lugar é santo. Eu sou o Deus dos seus pais. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Vem agora, não era aquela hora. Vem agora. Tenho ouvido o clamor, o gemido do meu povo na terra do Egito, e desci para livrá-los. Quem vai livrá-los? Deus. Ele falou: eu vou livrá-los. Eu desci para livrá-los. Vem agora e eu te enviarei. Estevão, contando essa história em sua defesa, ele falou: e Deus o fez chefe e libertador, e deu a ele assistência de um anjo por mais de 40 anos, com sinais e prodígios. E a Bíblia deixa claro que, fora Jesus, Moisés foi o homem que mais operou o milagre na face da terra. Agora, queridos, veja, na terceira fase da vida de Moisés, a primeira experiência que ele tem é de ouvir o anjo. A segunda experiência que ele tem é de ouvir a voz do Senhor. A terceira experiência que ele tem é de ouvir que o Deus que fala com ele é o Deus dos seus pais. Quando que Moisés teria uma experiência dessa de ouvir a voz de Deus? De ouvir a voz de um anjo? De ficar trêmulo diante de uma voz? Sabe por que isso aconteceu? Porque Moisés está agora na terceira fase da sua vida, quando ele vai aprender que quando Deus faz alguém ser alguém, ele o faz para sempre. Não é como o mundo, que te faz alguém por um tempo, que faz você se sentir bem, mas isso tem prazo de validade. Essa construção do mundo é para o mundo. E a pessoa nem se dá conta de que, enquanto ela pensa que ela está tendo sucesso no mundo, ela é matéria-prima do sucesso que o mundo produz. Ela é usada para isso. O mundo não dá camisa para ninguém. O mundo usa e joga fora. O dia que você não tiver mais beleza, o dia que você não tiver mais valores, o dia que você não tiver mais produção, o mundo te troca, o mundo te joga no lixo da vida. São milhares as pessoas que existem por aí, frustradas com o mundo, porque durante um tempo eles eram apaixonados e encantados com o mundo. Mas quando eles não foram mais interessantes para o mundo os descartou. Como se descarta um lixo? Você se torna um problema para o mundo. Veja aí as pessoas que não são interessantes para o mundo. Como que o mundo os vê como desdém, como um problema a ser resolvido. Se eles fossem bonitos, se eles fossem produtivos, se eles tivessem dons, se eles tivessem talento, o mundo teria um mundo de coisa para eles. Mas quando eles não têm mais nada para oferecer para o mundo os vê como problema e os descarta na primeira oportunidade e coloca alguém melhor do que você no seu lugar. Sabe quem nunca descartou ninguém? Foi Jesus, é o reino dos céus. É quem sabe o valor de uma alma. Então, enquanto as pessoas, mesmo tendo educação ou formação dos planos de Deus na sua vida, muitas vezes são encantados e empolgados com o mundo, como se o mundo pudesse ser alguma coisa para eles no amanhã. Você está enganado com o mundo. Nas 3 fases da vida de um cristão, você vai ver que muitas vezes a abordagem de Deus que vem te reconstruir de tal forma, você pode achar agressivo a minha fala, desaprender, desconstruir. Não, o termo bíblico é mais forte ainda. O termo bíblico é
morrer para nascer de novo. É mais agressivo ainda. Está dizendo, você quer servir a Deus, você quer salvar a sua alma, você precisa morrer para o mundo. A desconstrução é tão grande, o que Deus faz na vida da pessoa é tão forte, que a impressão que se tem é que aquela pessoa que existia morreu e a que agora existe é uma outra pessoa gerada pelo Espírito e pela edificação do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, esta abordagem, ela é uma abordagem que num primeiro momento parece que ela vai te desvalorizar, você vai perder tudo aquilo que você sempre acreditou, aquilo que você sempre sonhou. Não, olha aqui Moisés agora tendo a experiência de ouvir um anjo. Olha Moisés tendo a experiência de ouvir a voz de Deus. Olha Moisés tendo um conhecimento do mundo sobrenatural que ele nunca havia tido. Olha ele experimentando uma vida tão intensa e tão feliz que ele nunca havia sonhado para ele. Lá nos planos do Egito ele se tornou um grande general, mas nos planos de Deus agora ele vai se tornar um precursor de Cristo. Lá no Egito ele pode ter ganhado medalhas, mas que essas medalhas um dia perderão o seu valor. Terminarão num baú qualquer, mas agora nos planos de Deus ele tem méritos eternos. Jesus fala de Moisés, Jesus cita Moisés dizendo, Moisés me serviu em toda a sua casa. A Bíblia fala que Deus o conduziu, a Bíblia fala que Deus efetuou os seus planos na vida dele. A Bíblia quando fala que Moisés morreu, quando Deus foi falar que Moisés morreu para Josué, falou, Moisés, meu servo, é morto. Quando que o mundo poderia dar isso para Moisés? O grande libertador, o grande líder, amigo, falava com Deus face a face. Intimidade com Deus. Sabe quando isso aconteceu? Depois que ele passou pelo processo do deserto. Depois que ele aceitou um tratamento de Deus, de desconstruir tudo aquilo que o mundo tinha colocado dentro dele. Porque sem você perceber, muitas vezes o mundo colocou seus deuses dentro de você e você morre por eles. Estevão falou assim, aquele povo que morreu no deserto, eles sacrificavam a Deus. Deus disse não, eles diziam que sacrificavam a Deus, mas os seus sacrifícios eram a Moloque. Seus sacrifícios eram os deuses do Egito. Por quê? Eles foram formatados. O mundo colocou os seus valores dentro dele. O mundo falou para eles o que é vida. O mundo falou para eles o que vale. O mundo falou para eles como se viver. E muitos nunca desacreditaram do mundo, preferiram desacreditar de Deus. Portanto, perderam os planos de Deus para viver uma vida puramente do mundo. Agora, o cristão ele tem que entender que uma vez que ele está nos planos de Deus, quando Deus diz que ele tem que negar-se a si mesmo, que ele tem que desaprender aquilo que o mundo plantou dentro dele para receber agora aquilo que é os planos de Deus para a vida dele, ele vai entender que o plano de Deus é muito melhor. Que Deus tem para fazer na vida deles infinitamente mais. E a Bíblia diz que Moisés disse aos filhos de Israel, Deus suscitará um profeta semelhante a mim. E ele está falando de Jesus. Ele está dizendo, assim como vocês ouviram Moisés e rejeitaram a sua voz, ele profetizou que Deus enviaria um profeta que seria semelhante a ele o quê? Rejeitado também, mas que ele seria de Deus e o seu reino não teria fim. Então, queridos, eu quero encerrar dizendo que muitas vezes tem pessoas que querem viver uma vida de uma fase só. Uma vez que ele se viu no mundo e começou a aprender a ser alguém e tudo aquilo que o mundo oferece para ele, ele fala, essa é a vida que eu vou viver e essa é a vida que eu vou morrer. Vive vida de mundo, morrerá com o mundo e vai como todo mundo, para onde todo mundo vai. Quer saber para onde vão? Leia o final da humanidade na Bíblia em Apocalipse. Tem muita gente que vai viver uma vida de duas fases. É aquela vida que muitas vezes você reconhece o chamado de Deus, mas não consegue obedecer e atravessar o deserto. Quando vem as dificuldades da vida cristã, morre na segunda fase. Por quê? Porque deserto não é fácil. Você enfrentar o mundo, você mudar as suas convicções, você mudar os seus valores, não é fácil. Aqueles 40 anos no deserto não foram fáceis. E muita gente morreu ali. Por quê? Eles tinham uma promessa de Deus de uma vida diferente lá na frente. Mas o que eles estavam vivendo na travessia
cada experiência, cada oportunidade, cada desafio, cada provação, muitos deles não passaram na provação. E Paulo, quando falou dessa época, na primeira carta aos Coríntios, ele falou assim, olha, vocês devem se lembrar que aquele povo que Deus tirou do Egito poderosamente, atravessando o Mar Vermelho, destruindo Faraó e seus soldados, a maioria deles pereceram no deserto, em rebeldia. Estevão está dizendo, sabe por quê? Porque nos seus corações eles voltaram para o Egito. Que triste quando alguém aceita o chamado de Deus, se torna um servo de Deus, mas lá no seu coração ele nunca esqueceu o Egito. Ele nunca deu adeus ao Egito. Gostaria de estar lá. Então, às vezes, pessoalmente, ou de uma forma confessada, ele não está lá, mas no seu coração ele está. Por isso, eles voltaram no seu coração ao Egito. E Estevão diz assim, e pediram para que Arão fizesse deuses que vão diante dos seus olhos. Embora às vezes tenhamos um chamado de um Deus poderoso, criador dos céus e da terra, as pessoas não querem relacionamento com esse Deus. Elas querem um Deus que seja como os deuses que tem em toda a terra. Querem adorar como todo mundo adora, cantar a música que todo mundo canta, viver a vida que todo mundo vive, praticar o que todo mundo pratica. E sabe o que o texto está dizendo? Nos seus corações, eles já voltaram para o Egito. Porque a proposta de Deus para o seu povo era que mesmo no Egito, eles nunca vivessem como egípcios. Eles tinham que viver como povo de Deus. Porque povo de Deus era o que eles eram. E diz Estevão, eles tinham promessa na sua vida. Eles tinham planos de Deus. Eles tinham promessas reveladas, planos revelados. Era só ficar dentro daquele propósito. Mas no coração deles, eles resolveram viver uma vida que todo mundo vive. Por isso, a grande maioria pereceu na segunda fase, que foi a fase do deserto. Agora, aqueles que sobreviveram à fase do deserto são aqueles que entraram na terceira fase, que é a fase que te dá o direito de você entrar na vida eterna. Quando você sabe que você está vivendo a terceira fase? Quando, assim como Moisés, você começa a ter essa experiência com este Deus sobrenatural. Ouvir a voz do Senhor, ter o temor do Senhor, ter comunhão com o Senhor, ter a promessa de Deus na sua vida, ter o compromisso de Deus na sua vida. Isso era coisa que não fazia parte da vida de Moisés quando ele estava no Egito. Foi só depois de ele ver a sarça e ser chamado por Deus e ir até naquele lugar, foi a partir dali que Moisés começou a ter, na sua vida normal, presença de anjos, revelações, chamados, promessas, compromissos, missões. E Deus foi conduzindo a vida dele. Na terceira fase da vida dele agora vai se tornar um homem segundo o coração de Deus, que Jesus testemunhou. E o que está sendo observado na vida de Moisés pode acontecer na vida de qualquer um. Todos nós tivemos o caminho normal que todo mundo tem no mundo. E principalmente nós que estamos aqui na casa de Deus, diante da palavra de Deus, você sabe o chamado de Deus, a proposta de Deus. Você conhece a promessa de Deus. E às vezes, para tirar tudo aquilo que o mundo colocou dentro de você, vai muito tempo. Foi o que eu disse, para tirar Moisés do Egito foi rápido. Mas para tirar o Egito do coração de Moisés foram 40 anos. Quantas vezes nós já temos 20 anos de crente, 10 anos de crente, 30 anos de crente, somos obreiros, somos líderes, testemunhamos. Mas francamente, às vezes tem Egito lá dentro do nosso coração. Tem mundo, tem mamon, tem ídolos. Enquanto nós não atravessarmos essa fase, nós nunca experimentaremos essa maravilhosa fase de conhecer o Deus dos nossos pais, o Deus da nossa origem, o Deus que nos criou, o Deus que nos desejou quando nos formou. Muita gente não acredita nisso, que a sua origem é celestial. Ele está enganado com ideias medíocres, puramente mundanas, que ele é uma evolução. Ele está convencido de que ele é um projeto finito que morreu, acabou. Ele está convencido de uma ideia idiota qualquer. Ele não sabe
que o homem nasceu nos intentos de Deus antes da formação do mundo, e que uma única vida para Deus vale mais do que o mundo inteiro, e que a origem de qualquer homem é uma origem celestial. Por isso a Bíblia fala que se Deus justifica, ninguém pode condenar. Mas é difícil você encontrar alguém que tem essa fé de que ele vale o quanto Deus diz que ele vale. Que Deus o quer o tanto que Deus diz que o quer. O mundo desconstruiu isso dentro das pessoas. E se nós não aceitarmos essa ação do Espírito Santo de Deus, levando-nos a viver uma fase de desaprender tudo aquilo que o mundo nos ensinou, para vivermos uma outra fase de nos relacionarmos com Deus dentro do seu plano e propósito, a nossa vida acaba perdendo o seu sentido. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Quero orar com você. Por favor, não distraia a sua mente. Creia que você sempre esteve nos planos de Deus. Isso é uma verdade bíblica, isso é uma verdade de Deus. Deus te conhece antes de criar o mundo. Quem ouve isso pela primeira vez é levado a rejeitar essa palavra porque desconhece o tamanho de Deus. É levado a não crer na grandiosidade dessa promessa porque o mundo desconstruiu isso. Mas lá dentro do seu coração, lá no profundo da sua alma, você sabe que você não é um produto do acaso. Você sabe que Deus não te daria a sua vida só para morrer, só para viver um pouquinho e depois viver na morte para sempre. Deus não é cruel, Deus não é injusto, Deus não é mau. Deus não faria isso com ninguém. Dar vida para depois matar. Por favor, creia. A sua origem é celestial. Deus sabia de você antes de criar todas as coisas. Sempre teve planos a seu respeito. É verdade que nós sempre tivemos na mira do mundo. O mundo também tem interesse em nós. Nós também temos interesse em nós mesmos. Mas o melhor que você pode fazer com você mesmo é entregar a sua vida para o seu Criador. Não tenha medo de desaprender. Você vai ver que a fase que vem depois é maravilhosa. Depois de desconstruir tudo que o mundo construiu, vem a fase de você viver a realidade do reino dos céus. Um reino que nunca terá fim. Com Deus, com Jesus, com seus pais, com os santos, por toda a eternidade, para todo sempre, para a glória de Deus. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por tua palavra. Quero te adorar e te agradecer, ó Deus, por cada um que o Senhor congregou aqui hoje. Não deixe, Senhor, os seus planos morrer na vida de todos que estão aqui. Não deixe, ó Deus, o mundo roubar. Não deixe eles desistirem no deserto. Mas que os seus sonhos, seus planos venham se realizar. Que toda ação, ó Deus, do inimigo, que todo o intento do adversário
de frustrar os seus planos na vida dos teus filhos que aqui estão, sejam frustrados. Sejam destruídos. E que esse tempo, ó Deus, de ouvir a tua voz, de sentir a tua presença, de te perceber, venha, Senhor, na vida de todos, para viverem a comunhão verdadeira no reino dos céus. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.